Ao longo da história, vimos os impérios mundiais subirem e desceram, cada um moldando eventos globais de maneiras que às vezes pareciam quase um sinal do futuro. Hoje, uma nação está especialmente em nossas mentes, China. Como o país mais populoso do mundo e uma superpotência crescente, é natural se perguntar se a China poderia desempenhar um papel nos eventos que levam ao fim da Idade. Alguns estudiosos e teólogos pensam que as Escrituras podem manter a chave. Existem 3 passagens específicas que têm pessoas debatendo sobre o lugar potencial da China em profecia de fim de tempo. Você pode encontrar esses versículos no Apocalipse, capítulo 16, e você já notou que Isaías 49, 12 e Daniel 11:44 têm essas referências enigmáticas aos reis do Oriente, a misteriosa terra de Canaã e algumas notícias preocupantes do Oriente. Você acha que essas passagens podem estar apontando para a China? Ou estamos colocando preocupações geopolíticas modernas em textos antigos? O próprio Jesus alertou sobre isso em Mateus 24, 6-8 que, nos últimos dias, ouviríamos de guerras e rumores de guerras à medida que as nações se levam contra as nações. A China poderia ser um participante importante nesse drama que se desenrola. Alguns argumentam que seu poder econômico, avanços militares e crescente influência se alinham com os avisos proféticos. Outros advertem contra interpretações especulativas, instando uma abordagem cuidadosa e bíblica. Neste vídeo, vamos dividir cada uma dessas 3 passagens, dando uma olhada em seu contexto histórico, interpretações comuns e o que elas podem ou não revelar sobre o lugar da China nos eventos de final de tempo. Se você está profundamente investido em profecia bíblica ou simplesmente buscando clareza, uma coisa é certa: esses versículos exigem nossa atenção. Vamos começar olhando para a primeira e talvez mais conhecida passagem conhecida, Apocalipse 16. Apocalipse 16 e 12 é uma passagem que fala sobre o rio Eufrates, secando para dar lugar aos reis do Oriente. Poderia ser isso sobre a China, ou a outra maneira de entendê-lo. O livro do Apocalipse é uma das partes mais misteriosas e discutidas da Bíblia. Está cheio de imagens vívidas, avisos proféticos e mensagens divinas. Apocalipse 16 e 12 é um verso bastante confuso. Ele fala sobre o rio Eufrates, secando para dar lugar aos reis do Oriente. Algumas pessoas pensam que isso pode ser sobre a China, mas também existem muitas outras ideias. O livro do Apocalipse está cheio de imagens, previsões e julgamento de Deus. Não é de admirar que seja um tópico de conversa tão popular. Este versículo é frequentemente discutido quando as pessoas estão discutindo o que acontecerá no final dos tempos. Diz que o 6º anjo derramou sua tigela no rio Eufrates, e sua água foi seca. Isso era para se preparar para os reis do Oriente. Você pode encontrar esse versículo na Revelação 16 e 12. É um pouco intrigante, não é? É um verso-chave que geralmente surge em conversas sobre o papel da China no final dos tempos. Diz que o 6º anjo derramou sua tigela no Great River Eufrates, e sua água foi seca para dar lugar aos reis a partir do leste. Este versículo está na última parte do Apocalipse, na série de 7 julgamentos que mostram a raiva de Deus, levando aos momentos finais antes do retorno de Cristo. A 6ª tigela nos leva a uma cena dramática, a secagem do rio Eufrates, abrindo caminho para forças poderosas do leste. Mas quem são esses reis do leste? Eles são humanos. A 6ª tigela nos leva a uma cena dramática, a secagem do rio Eufrates, abrindo caminho para forças poderosas do leste. Mas quem são esses reis do leste? Eles poderiam ser líderes simbolizando algo maior. Eles poderiam estar se referindo especificamente à China. O rio Eufrates tem sido significativo na história bíblica. Serviu como um limite para os impérios antigos e era frequentemente mencionado nas Escrituras como o marcador das relações de Deus com Israel e as nações vizinhas, como podemos ver em Gênesis 15. Você já se perguntou sobre o simbolismo dos líderes? Eles poderiam estar se referindo especificamente à China. O rio Eufrates tem sido significativo na história bíblica.
serviu como um limite para os impérios antigos e era frequentemente mencionado nas Escrituras como o marcador das relações de Deus com Israel e as nações vizinhas em Gênesis 15. 18 Deus prometeu a Abraão uma terra que se estendia do rio do Egito ao grande rio, o Eufrates. Era também a fronteira leste natural dos impérios babilônicos e romanos, em pé como uma linha divisória entre civilizações poderosas. Em Apocalipse, no entanto, está secando sinaliza um momento crucial, que prepara o caminho para algo enorme. Durante séculos, os teólogos debateram a identidade dos reis do Oriente. Alguns pais e estudiosos da igreja primitivos acreditam que essa frase se referiu aos partos, um antigo império que desafiou Roma. Algumas pessoas dizem que poderia ser um símbolo das forças espirituais em ação na batalha final do Armagedon. Mas nos anos mais recentes, à medida que a influência da China cresceu, muitos professores de profecia voltaram a atenção para a superpotência moderna. Eles veem possíveis conexões entre profecias bíblicas e geopolítica contemporânea. A China, com sua vasta população, em rápida expansão militar, e o aumento do alcance global, é frequentemente visto como uma força formidável nos assuntos internacionais. Alguns estudiosos apontam para sua capacidade de mobilizar um exército enorme, referindo-se a Apocalipse 9, e, então o versículo 16 fala sobre uma força de 200 milhões de soldados. Esse é um número muito grande, certo? É quase como as capacidades militares da China. Algumas pessoas dizem que essa parte é mais simbólica do que literal, mas outras acham que pode estar sugerindo um enorme exército do leste, talvez até liderado pela China, indo em direção a um grande confronto. Mas, e isso é importante, precisamos lembrar de todo o cenário. A Bíblia é um livro com muita profundidade, e é importante entender o contexto do tempo em que foi escrito antes de aplicá-lo ao mundo de hoje. A China é um grande negócio no leste agora, mas quando a Bíblia foi escrita, eles tinham uma imagem totalmente diferente de como o mundo era. Paisagens. Muitos teólogos gentilmente nos pedem para ter cuidado ao equiparar diretamente símbolos bíblicos com nações específicas. Isso ocorre porque essas interpretações mudaram com o tempo. Mas mesmo se não atribuirmos à China um papel direto, a ideia de as nações orientais serem atraídas para um conflito final no final dos tempos continua sendo uma opção muito possível. O livro do Apocalipse descreve uma série crescente de eventos globais, culminando no confronto final entre as forças da escuridão e o reinado vindouro de Cristo. Nesse sentido, a secagem dos Eufrates pode não ser simplesmente sobre um rio, mas sobre a preparação divina está em andamento, amigos. É como se o palco estivesse sendo preparado para algo verdadeiramente grandioso, uma grande final, se você preferir, para aqueles que consideram o papel da China como significativo. O argumento vai além da força militar. É também sobre a longa história da China de resistir ao cristianismo, a ascensão da religião controlada pelo Estado e as políticas governamentais que muitas vezes tentaram suprimir o Evangelho. Essa oposição à fé poderia fazer parte da imagem maior das vezes. Alguns dizem que, assim como outras nações desempenharam papéis distintos na história bíblica, a China pode fazer parte da narrativa profética, seja como agressor ou líder mundial. Algumas pessoas pensam que o papel da China é realmente parte do grande plano de Deus. Eles dizem que não se trata de destruição, mas de trazer as pessoas de volta a Deus. Embora haja muita perseguição, a igreja subterrânea na China cresceu muito. Milhões de pessoas estão adorando em segredo, o que algumas pessoas pensam que é um sinal de que Deus está trabalhando na China. Algumas pessoas pensam que a China não é inimiga das profecias da Bíblia. De fato, eles acreditam que a China poderia ser uma grande ajuda para a disseminação do Evangelho. Afinal, a Grande Comissão diz que os cristãos devem levar o Evangelho até os fins da terra. E parece que o despertar espiritual da China está ajudando a fazer exatamente isso. Por fim, a Apocalipse 16 e 12 serve como um poderoso lembrete da soberania de Deus sobre os eventos mundiais. Se a China é ou não referenciada diretamente, a passagem nos desafia a permanecer vigilante, entendendo que os tempos finais envolverão grandes movimentos das nações, batalhas espirituais e preparação divina.
A secagem do Eufrato sinaliza um momento de transição, um passo mais perto da revelação final do reino de Deus. Isaías 49, no livro de Isaías, há um verso que chamou a atenção de estudiosos e crentes. Parece estar falando de uma terra distante, e alguns acham que pode ser a China. O versículo diz: Eis que eles virão de longe, e os estes do norte e do oeste, e estes da terra de Simim. No começo, isso pode não parecer um grande negócio, mas é realmente muito interessante. O versículo 12 no livro de Isaías tem sido um tópico de discussão entre estudiosos e crentes. Parece estar falando sobre uma terra distante, que alguns acham que poderia ser China. O versículo diz: Eis que eles virão de longe, e os estes do norte e do oeste, e estes da terra de Simim. A princípio, isso pode não parecer tão emocionante quanto as imagens de Apocalipse, mas tem significados profundos. Isaías 49 é um capítulo cheio de profecias sobre o Messias e como o povo de Deus será restaurado. Ele fala sobre um futuro em que o povo de Israel, que foi espalhado, voltará a Deus. O versículo fala sobre pessoas que vêm de longe, do norte, oeste e um lugar chamado Simim. Este nome tem. Isso levou a muitas discussões fascinantes ao longo dos anos. Os estudiosos bíblicos têm tentado descobrir o que significa assim. É um termo único que não aparece em nenhum outro lugar da Bíblia, o que o torna ainda mais misterioso. Algumas fontes e comentaristas antigos, como a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, sugerem que Cinema pode se referir a uma terra no Extremo Oriente. Algumas pessoas até sugeriram que poderia ser uma referência à China. O termo Sinim tem sido objeto de muitas discussões entre estudiosos e pesquisadores há séculos. É um termo único que não é usado em nenhum outro lugar da Bíblia, o que o torna ainda mais misterioso. Muitas fontes e comentaristas antigos, incluindo a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, sugerem que Sinim se refere a uma terra no Extremo Oriente. Alguns sugeriram que poderia estar conectado a regiões da Arábia ou do Egito, enquanto outros argumentaram que é uma referência clara à China. A palavra hebraica sim parece semelhante à palavra chinesa Han, que está associada ao povo chinês. Isso sugere que a China pode ser referenciada na profecia de Isaías. Se esse versículo realmente fala do povo judeu que volta da China, levanta questões significativas. Algumas pessoas pensam que esse versículo pode ser sobre a China. Eles dizem que a palavra hebraica sim parece muito com a palavra chinesa China. Mas se isso for verdade, isso significaria que, mesmo nos dias antigos, havia uma conexão entre o povo judeu e o Extremo Oriente. E há provas de que isso é verdade. Sabemos que as comunidades judaicas estavam vivendo ao longo da estrada de Seda na China por mais de 1000 anos. Eles eram pequenos grupos, mas mantiveram as tradições de seus ancestrais. Alguns especialistas pensaram que a presença deles é fascinante pensar em como a diáspora judaica e o Extremo Oriente estavam conectados mesmo nos tempos antigos. Na verdade, há evidências históricas de comunidades judaicas que vivem ao longo da Rota da Seda na China Qing por mais de 1000 anos. Essas comunidades eram pequenas, mas carregavam as tradições de seus ancestrais. Alguns estudiosos pensaram que sua presença poderia fazer parte de um grupo maior do povo de Deus de todas as nações. Além do lado histórico das coisas, as implicações espirituais desse versículo são realmente inspiradoras. Isaías 49 fala sobre mais do que apenas restauração física, também fala sobre a salvação espiritual. O capítulo começa com a voz do servo messiânico, uma profecia que foi cumprida em Jesus Cristo, que diz: isso poderia fazer parte da história maior e bonita do povo de Deus de todo o mundo se unindo. Além da história, o lado espiritual deste versículo também é realmente poderoso. Isaías 49 é mais do que apenas restauração física. É também sobre salvação espiritual. O capítulo começa com a voz do servo messiânico, uma profecia cumprida em Jesus Cristo, que diz, no versículo 6, não basta que você seja meu servo para trazer de volta as tribos de Jacó e o povo de Israel que mantive. Também farei de você uma luz para os gentios, para que minha salvação possa atingir os cantos mais distantes da terra.
Essa profecia fala sobre uma época em que a salvação de Deus chegará aos cantos mais distantes do mundo, atraindo pessoas de terras distantes. Ele decidiu incluir sim não em seu reino. Se sim não é definitivamente a China, a maior mensagem permanece a mesma: o plano de Deus é global, alcançando além dos limites de Israel para abranger todas as nações. A China, como uma das civilizações mais antigas do mundo, é vista há muito tempo como isolada da história bíblica. No entanto, à medida que o cristianismo se espalha dentro de suas fronteiras, alguns veem Isaías 49, 12 como um vislumbre inicial do impacto do evangelho nessa grande nação. Apesar da oposição e perseguição do governo, a igreja na China experimentou uma das reavivamentos cristãos que mais cresce na história. Estima-se que dezenas de milhões dos crentes chineses praticam sua fé, geralmente nas igrejas da casa subterrânea, arriscando a prisão por causa de Cristo. Esse crescimento explosivo se alinha com a promessa de Isaías de que o povo de Deus virá de todas as nações, incluindo os mais distantes da terra. Em um nível mais amplo, Isaías 49, 12 nos lembra que Deus está orquestrando uma bela reunião de seu povo que se estende além das fronteiras geopolíticas e étnicas. Assim como Israel estava espalhado por todo o mundo, o processo de retorno é mais do que apenas geografia, é também sobre um baile espiritual. A menção sugere que o plano de Deus abrange unidades que podem não estar diretamente envolvidas na história bíblica. Isso mostra que nenhuma pessoa, nenhuma cultura e nenhuma civilização está além do alcance de Deus. À medida que refletimos sobre essa passagem, também devemos pensar em sua importância no quadro profético maior em uma era de crescente instabilidade global, onde a China desempenha um papel em constante expansão. Enquanto pensamos nessa passagem, também é importante ver como ela se encaixa na imagem maior da Bíblia. Numa época em que o mundo está se tornando cada vez mais conectado, a China está desempenhando um papel maior. Essa antiga história poderia ser uma dica sobre como ela desempenhará um papel no grande plano de Deus para o fim dos tempos. Algumas pessoas pensam que a China pode ter um papel especial em compartilhar o evangelho com o mundo. Mas outros estão um pouco preocupados com o fato de ter um papel diferente. Uma coisa que sabemos é que a Bíblia já falou sobre o povo do mundo se unindo para seguir a Deus. Não podemos ignorar o lugar da China na Bíblia, se o consideramos através das lentes da perseguição, evangelismo ou intervenção divina. A profecia de Isaías não é apenas sobre geografia ou história. É sobre o plano imparável de Deus para resgatar as nações, à medida que o evangelho continua atingindo os fins da terra, cumprindo o comando de Jesus em Mateus 24:14. Esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho de todas as nações, e então o fim chegará. Estamos testemunhando, talvez em tempo real, o desdobramento das palavras de Isaías. Com isso em mente, nos aprofundaremos em profecia. Outra passagem encontrada em Daniel 11:44 descreve notícias preocupantes do leste que causam angústia a um poderoso governante mundial. Essa passagem também poderia apontar para a China. Se sim, o que isso revela sobre o seu papel nos últimos dias? Daniel 11, em 44 estados, as notícias do leste e do norte são uma causa de preocupação, levando-o a agir com grande paixão por proteger e servir seu povo. Esta passagem é encontrada no meio de uma longa profecia que fala sobre a ascensão e queda dos reis, os conflitos entre nações poderosas e as ações de um governante que se oporá ao povo de Deus nos últimos dias. Muitos estudiosos acreditam que esse governante é o Anticristo, uma figura que terá grande poder político e militar antes de sua queda final. Mas quais são essas notícias do leste que o perturbam tanto, e poderia ser de alguma forma? Para realmente entender o peso dessa profecia, temos que ver o quadro geral de Daniel 11. Este capítulo é uma das profecias mais detalhadas da Bíblia. Ele fala sobre uma série de lutas geopolíticas entre o que é chamado de Rei do Norte e o Rei do Sul. Esses números representam poderes do mundo real que lutaram sobre o território de Israel, como os impérios seleucidas e romanos. Mas, à medida que a profecia se desenrola, parece estar falando mais do que apenas história antiga. Parece estar falando sobre o futuro e o governante mundial final, o Anticristo.
E nos momentos finais desta profecia, o anticristo parece estar no auge de seu poder, travando guerra e estabelecendo seu domínio. Mas então, algo inesperado acontece, ele recebe notícias alarmantes do leste e do norte, que desencadeia uma explosão de ira e destruição. A Bíblia não especifica exatamente o que essa notícia implica, mas o fato de perturbar um governante tão dominante sugere que é de grande importância. Durante séculos, os estudiosos da Bíblia especularam sobre o significado desta passagem. Alguns acreditam que as notícias do Oriente podem representar que é possível que seja uma ameaça militar, como um exército que está crescendo para desafiar o anticristo. Algumas pessoas pensam que pode ser uma resistência espiritual, como um renascimento ou um grupo de crentes do leste que está tentando impedir os planos do anticristo. Como a China tem uma influência tão grande no mundo hoje, muitos professores de profecia foram maravilhosos anel se essa parte da Bíblia pudesse ser sobre o papel da China nos últimos dias. De uma perspectiva geopolítica, a China já está desempenhando um grande papel nos assuntos mundiais. Ele tem um dos maiores exércitos permanentes, muito poder econômico, e se posicionou como uma superpotência global. Algumas pessoas interpretam o Daniel 11, apenas pensei que eu mencionaria que 44 pode ser um pouco prenúncio de algo grande que está chegando entre a China e as forças do anticristo. Estou falando de Apocalipse 16 aqui. 12 menciona os reis do Oriente sendo atraídos para um conflito no final dos tempos. Se a China continua sendo um poder oriental dominante nos últimos dias, poderia fazer parte da força que desafia o governo do anticristo? A notícia de que o incomoda poderia ser a mobilização das nações orientais contra seu reino. Algumas pessoas adotam uma abordagem diferente. Em vez de ver o papel da China como puramente político ou militar, alguns sugerem que a maior ameaça ao anticristo pode não ser: os exércitos podem ter tentado detê-lo, mas nada poderia impedir o avanço imparável do evangelho. Apesar das restrições e perseguições do governo, o cristianismo vem se espalhando rapidamente na China, com milhões chegando à fé em Cristo. A igreja subterrânea na China cresceu apesar da intensa supressão, e alguns acreditam que esse despertar espiritual poderia desempenhar um papel nos capítulos finais da história. Podem as notícias do Oriente se referirem a um poderoso movimento de Deus que se opõe diretamente ao reinado do. O livro de Daniel é sobre o plano de Deus para o mundo. Isso mostra que ninguém pode impedir que a vontade de Deus aconteça. O anticristo está realmente incomodado com o que está acontecendo no Oriente, e isso é porque algo que está fora de seu controle está acontecendo. Isso o faz agir de uma maneira desesperada e irritada. Em Apocalipse, vemos que os últimos dias do anticristo. Tenho certeza de que você concorda que a reunião das nações e sua derrota final no retorno de Cristo marcarão esse período. Quaisquer que sejam essas notícias do Oriente, sinalizam claramente que seu reinado está ameaçado e seu fim está se aproximando. Uma coisa é certa, a Bíblia deixa claro que Deus é quem orquestra os movimentos da história. Se a China desempenha um papel na profecia do fim de tempo como poder militar, uma igreja perseguida que acende o reavivamento, ou mesmo como não teremos certeza até chegarmos lá, mas a profecia de Daniel nos lembra que as forças das trevas não terão a palavra final. O mesmo Deus que deu a Daniel essas visões séculos atrás é o mesmo Deus que mantém a história em suas mãos hoje. Ao concluirmos, devemos abordar essas passagens com humildade, reconhecendo que a profecia deve nos aproximar de Deus, não apenas para satisfazer nossa curiosidade sobre os eventos mundiais. Eu só queria que você soubesse que estudar essas escrituras não é apenas adivinhar ou pensar em teorias. Trata-se de estar pronto para ter uma fé forte e saber que, não importa o que aconteça no mundo, o reino de Deus está sempre lá para nós. A profecia não é sobre países ou política. É sobre o retorno de Jesus e o reino do céu vencendo no final. E o chamado para que os crentes dos Estados Unidos ainda é o mesmo: esteja atento, seja fiel e confie que, não importa o que aconteça, o Rei dos Reis está sempre lá para nós. Está quase aqui. Se você chegou até aqui, sabe que a Bíblia está viva e a profecia está se desenrolando diante de nossos olhos. Essas escrituras não são apenas palavras antigas,
Eles são um roteiro divino que nos leva ao maior evento da história, o retorno de Jesus Cristo. Mas aqui está a verdade: somos chamados a assistir, estudar e permanecer preparados. O mundo está mudando, e entender a profecia bíblica é mais importante do que nunca. É por isso que você não pode perder o que está por vir. Voltaremos um pouco com mais do nosso programa, portanto, se você ainda não o fez, clique no botão inscreva-se. Adoraríamos manter contato com você à medida que nos aprofundamos na Palavra de Deus, descobrimos verdades ocultas na Bíblia e exploramos os sinais dos tempos. E não apenas se inscreva, certifique-se de ativar todas as notificações. O YouTube nem sempre mostra esse tipo de conteúdo, mas, ao clicar na campainha, você pode ter certeza de que nunca perde uma atualização importante sobre profecia, Escritura e as perguntas bíblicas mais prementes do mundo. Vejo você em breve. Cuide-se e fique bem.